Olá, olá, estamos ao vivo para a nossa live de hoje com um horário diferenciado, mais cedo. Sejam muito bem-vindas para a live de hoje que traz como tema quais são os principais benefícios do método MECEM. Dentro do método no qual nós ajudamos a aliviar os sintomas de ansiedade em 90 dias. Então sinta-se muito bem acolhido, seja bem-vindo para essa live de hoje, uma live maravilhosa, né? Um dia maravilhoso. E aqui nesse programa a gente conversa sobre situações que causam ansiedade e como podemos aliviar os sintomas de ansiedade para você ser uma mulher calma, tranquila, segura, em harmonia e viver em paz. Meu nome é Alice Follman, sou terapeuta holística e nesse perfil eu ajudo mulheres a aliviar os sintomas de ansiedade em 90 dias. Então já aproveita nesse instante, segue o meu perfil para não perder nenhuma dica, né? Que eu disponibilizo aí conteúdos de alto valor. E já aproveita também para compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, né? E assim nós podemos ajudar mais mulheres a ter uma qualidade de vida bem melhor. Olha só, o método MECEM, dentro desse método de treinamento, a gente trabalha o ser humano como um todo para aliviar os sintomas de ansiedade. E isso requer trabalhar a mente e o corpo, as sensações e as emoções, e assim como também os pensamentos. E dizer que os resultados de todo esse treinamento, que esse passo a passo traz, eles são muito benéficos e muito gratificantes. Só para quem perpassou por um treinamento desses e já harmonizou seus estados emocionais, sua ansiedade, tem como comprovar os benefícios desse método. Mas, afinal de contas, o que fazer no método? Olha só, no método são atividades que quem faz o passo a passo correto e faz ele na sequência, faz com que ele consiga superar as ansiedades. Mas é importante seguir as técnicas. E o mais importante de tudo é ser fiel às aulas, usufruir de todos os benefícios no processo para aliviar a ansiedade. Muitas pessoas querem aliviar a ansiedade num piscar de olhos. Aí poderíamos questionar, mas espera aí, quanto tempo levou até que essa ansiedade se instalou? Por quais situações você passou que desencadeou a ansiedade? A ansiedade também, lógico, a ansiedade normal, dependendo de uma situação específica, é natural sentir ansiedade. Mas essa ansiedade, quase que é sintomático, ela se instala aos poucos. Então é necessário dar uma olhadinha de perto para ver qual é a causa. E dentro desse treinamento você tem o benefício de buscar exatamente a causa que desencadeou essa ansiedade de uma forma mais intensa que acaba tirando sua qualidade de vida. E quais são os principais benefícios que você possa ter dentro desse treinamento MECEM, que é um método de educação e capacitação mental para aliviar os sintomas de ansiedade? Os principais benefícios são o alívio da ansiedade, que é, né, o objetivo número 1 do nosso trabalho. Assim como também a harmonização dos conflitos, a superação de traumas, eliminação dos bloqueios de crenças e conceitos limitantes e principalmente o desenvolvimento de uma personalidade de capacitação, de valorização e potencialidade. Eu tenho plena consciência de que tem mulheres que têm mais facilidade e outras mulheres que poderão ter e sentir alguma dificuldade para participar de alguma atividade, devido aos complexos que elas trazem dentro de si, devido aos seus bloqueios, devido aos seus preconceitos. Mas, com a participação do método, do passo a passo com esse treinamento, automaticamente já vai eliminar a timidez e a inibição.
assim como também os complexos, os bloqueios, as crenças, os conceitos limitantes, os preconceitos. E eliminando esses estados emocionais, automaticamente você vai se tornar, então, uma pessoa segura, confiante, com atitude, com ação, com vontade de realizar coisas, de partir para cima, fazer a sua vida acontecer e buscar também o estado de equilíbrio, de paz e tranquilidade. Então, são os benefícios que esse método traz. Então, são N de benefícios. Além de todos os traumas específicos que você traz, que cada pessoa traz um histórico de vida que vem de situações frustrantes, de interferência, de bloqueios, de barreiras, de conflitos que a pessoa possa passar, que desencadeia a ansiedade. E todos eles são trabalhados ao longo do método MECEM, que é um método de aliviar o sintoma de ansiedade em 90 dias. O que você precisa fazer para superar a ansiedade? Para superar a ansiedade, a primeira coisa que você precisa entender é aceitar a ansiedade, não fugir dela. Porque fugindo da situação, a gente não consegue eliminar. Precisamos enfrentar, mostrar a si mesma que você é capaz. Então, temos que se posicionar. Não, peraí, essa ansiedade está aqui para perturbar a minha vida, ela não é benéfica, ela tira a minha paz, tira meu prazer e alegria de viver, então eu vou encarar ela de frente. A melhor coisa, né? Como eu sempre digo, quando a gente entra numa mata fechada, e a gente não sabe o que tem dentro dessa mata, e se tem um leão, é capaz dele pegar a gente. Mas quando a gente entra numa mata fechada, e a gente sabe que tem um leão, a gente vai preparado, a gente fica atenta. Qualquer barulho a gente já procura se proteger e agir. Na ansiedade é a mesma coisa. Então, nós já sabemos que temos ansiedade, já estamos sentindo esse sintoma. Então, quer dizer, eu tenho identificado, então eu fico atenta. Eu vou enfrentar essa situação de frente. E para que todo esse processo de treinamento, de passo a passo, na recuperação da ansiedade aconteça, é preciso enfrentar. E todo o processo de recuperação não acontece pela eliminação do negativo. Porque tudo que nós perpassamos na nossa vida, sentimos, vimos, ouvimos, presenciamos, ela permanece gravado na nossa mente inconsciente. Mas o que é necessário fazer? É necessário a gente enfrentar. É necessário sobrepor situações positivas em cima de negativas, para que o negativo fique bem lá embaixo, sem força, sem intensidade para perturbar a nossa vida. Então, é sobreposição de fatores positivos, né, para conseguir potencializar os positivos e a gente conseguir conduzir a nossa vida. E assim é com a ansiedade, com os traumas, com os conflitos, as mágoas, os ressentimentos. O caminho é o mesmo. Precisamos sobrepor fatores positivos em cima dos negativos, porque da mente nada se tira, sobrepõe. Aquilo que está gravado permanece lá, mas a gente pode potencializar, trazer para a luz do entendimento, da compreensão, e através do entendimento, da compreensão, sobrepor fatores positivos, a gente consegue conduzir a vida num estado de equilíbrio. Então, não podemos fugir da situação, mas temos que enfrentar. Precisamos entender que todo esse processo de superação não acontece, então, pela eliminação. Isso eu quero deixar bem claro, do negativo, mas pela sobreposição e o desenvolvimento dos fatores positivos, né? Então, não se deve eliminar a ansiedade, porque a ansiedade, de certa forma, faz parte da natureza humana, que é uma ânsia de agir, uma ânsia de conquistar, uma ânsia de evoluir. Então, a ansiedade é nato do ser humano. Mas o que é patológico? A ansiedade em excesso, a ansiedade num grau bem elevado, né, que faz nós sofrer, que tira o prazer e a alegria de viver, que tira a nossa ação, que tira a nossa atitude, que tira o nosso poder de decisão. Então, nós temos que desenvolver fatores positivos que nos trazem a paz, o equilíbrio, o bem-estar, a coragem para enfrentar e superar.
Então, são muitos os fatores positivos que nós devemos desenvolver, né? Existem tantos quantos positivos, que é a vontade de realização, que esse solidário de cumprir uma missão de vida, de cumprir seu desígnio de vida, de fazer algo que você faça com amor, prazer e alegria, algo que se faça com paixão, mesmo que seja de pequenas coisas, mas que você faça com amor. Sendo com amor e fazendo e tendo o resultado, com certeza você vai encontrar um estado de equilíbrio. Então, nós vamos ver a seguir alguns benefícios que você vai ter dentro do método MECEM. Um dos primeiros benefícios é a superação dos complexos de inferioridade, de menos-valia, de submissão, de inibição, de timidez. Então, no desenvolvimento dos seres humanos, né, e como desenvolvimento como pessoa, sem dúvida nenhuma, o estado emocional provocado pelos retraimentos, os estados emocionais provocados pelos complexos, pelos conflitos, são os mais desagradáveis para o nosso bem-estar e para a nossa realização de vida. Então, você pode ter certeza que tem esses benefícios dentro desse treinamento que se consegue superar. Assim como também os retraimentos, né? E potencializar a nossa personalidade. Superar, então, esses complexos de submissão, esses benefícios você tem. Mas como que isso vai acontecendo ao longo desse treinamento? Dentro de todas as dimensões positivas que a gente vai trabalhar, dentro de todos os benefícios que você vai ter dentro desse método, nós usaremos técnicas de hipnoterapia, que são técnicas que são usadas através de indução, por frases de indução, por relaxamento, por respiração consciente, né? Então, é um relaxamento terapêutico que facilita a você entrar em estado de relaxamento profundo, onde a nossa consciência é ampliada. E uma vez que a nossa consciência é ampliada, nós vamos abordar diretamente no subconsciente os fatores, as causas, os fatores e as causas da ansiedade. E fizemos a dessensibilização, a harmonização desses fatores. E assim nós vamos elaborar uma situação nova, através da compreensão daquele fator negativo. E a partir daí, criar um quadro mental para superação, independente de qual a sua situação, porque cada ser humano passou por uma situação diferente. Para formar na sua mente um novo conceito positivo daquilo que te aconteceu, daquela causa, né? Para aliviar a tensão, né? A tensão dos tônus musculares, que são os nossos músculos, da tensão nervosa, do mal-estar das vísceras, do estômago, do fígado, dos intestinos, e dos estados emocionais afetivos, do afeto, do carinho, da atenção, que a gente tanto necessita. Então, esses benefícios você vai encontrar dentro do método e através das técnicas de hipnoterapia, né? Então, são técnicas maravilhosas. E essas técnicas, elas perpassam por duas partes. A primeira parte é através do relaxamento físico, né, que se inicia pela respiração profunda e lenta, e passa, então, pela descontração, soltar e relaxar todo o corpo. E a segunda parte, né, dentro dessa técnica, no qual nós trabalhamos, são as sugestões positivas. Como eu falei, temos que sobrepor fatores positivos em cima de negativos. E a gente coloca sugestões positivas com o processo de harmonização e superação psíquica. E fazendo isso, você terá todo o potencial de você compreender, entender o que aconteceu com você e você ponderar a sua vida, optar qual é o seu melhor caminho. Porque quem indica esse caminho é o terapeuta? Não. O terapeuta ajuda você a encontrar o seu caminho. Você vai encontrar aquilo que é melhor para você. Nós estamos aqui para ajudar, né, dar suporte e conduzir você para que você encontre aquilo que realmente faz seu coração cantar, aquilo que faz seus olhos brilhar. Então, são esses benefícios.
Além do outro benefício, que é modificar a nossa forma de pensar, reeducar os nossos pensamentos, né? A autoidentificação. Uma vez autoidentificada a sua forma de pensar, você entra em estado de repouso, de tranquilidade. Aí se consegue subentender, peraí, agora eu sei quem eu sei como que é o meu processo de entendimento das coisas, a forma como eu penso. Então, você tem todo o benefício de reeducar a sua forma de pensar. Se você tem a sua mente programado pelo lado mais negativo de interpretar as coisas, de ver as coisas, de sentir as coisas, de perceber as coisas, e dentro desse método agora você tem o benefício de recondicionar para o lado positivo, de perceber as coisas de uma forma mais positiva, mais harmônica, em mais estado de equilíbrio, né, de bem-estar, de prazer e alegria. Então, todo esse processo de superação, ela se inicia pela educação da forma de pensar, porque os nossos pensamentos emanam frequências e essas frequências formam emoções. E dependendo como eu me sinto, eu ajo. Então, nós somos o que pensamos e sentimos. E isso é necessário equilibrar. Então, esse benefício você vai encontrar dentro do método MECEM, né? Equilibrar a sua forma de pensar. Então, a base do controle mental, ela é determinada pela forma como você dirige os seus pensamentos. Então, antes de tudo, é uma atitude consciente de você controlar e dirigir os seus pensamentos. Mas eu não estou conseguindo controlar e dominar meus pensamentos. Exatamente esses benefícios você vai ter dentro do método MECEM, né? Uma vez que eu entendo e vou para profundidade e tenho a consciência de que eu sou o que eu penso e o que eu sinto, é algo muito profundo para a gente meditar sobre isso. E a partir daí a gente identifica a forma como nós temos programado os nossos pensamentos, de como que nós pensamos. Então, nós podemos reeducar isso. E isso a gente ajuda dentro do método. Esse benefício você vai ter também. Deixa eu ver aqui. Outro benefício é, dentro do processo de superação da ansiedade, é o benefício de ter uma visão positiva do futuro, uma visão daquilo que você deseja, uma visão de coisas boas, de coisas muito claras, que te trazem prazer e alegria, que te traz esperança de viver. Porque muitas pessoas até têm o desejo de superar e eliminar a ansiedade, os seus traumas, os seus bloqueios, os seus conflitos, os seus comportamentos negativos. Mas o que acontece? Muitos querem essa superação de uma forma mágica, num piscar de olhos. Mas as coisas não acontecem dentro do processo de reprogramação mental. Precisa ter determinação, ter atitude, ter vontade, porque exige um pouco de esforços. A gente não está aqui prometendo milagres, a gente está aqui prometendo possibilidade de uma qualidade de vida bem melhor. Mas é necessário fazer algo, né? E pessoas que passaram por muitas dificuldades financeiras, dificuldades em tudo na vida, às vezes têm uma facilidade maior de se dedicar para passar pelo processo do que pessoas que são que levaram uma vida mais fácil, onde foram super protegidos, mimados, onde os pais facilitaram tudo. E depois, inclusive, esse mimar, bajular e ter facilitado e ter recebido tudo fácil é um dos fatores número 1 que causa ansiedade. Porque chega um momento da vida que percebe que precisa enfrentar a vida. E a vida não é brincadeira, não. A vida é de ser vivida, a vida é de ser enfrentada. Precisa fazer esforços. Precisa fazer o que é necessário fazer. Porque cada ser humano precisa conquistar a sua vida, dar conta da sua vida. E quando na infância e na adolescência é tudo facilitado, mimado e bajulado, depois na vida adulta
se depara diante das dificuldades e tem uma dificuldade muito maior de enfrentar a vida do que aqueles que já vêm de uma vida mais sofrida. Então está aqui mais um benefício que a gente traz para você também ter essa consciência de que é preciso sim fazer um pouco de esforços, né? Porque muitas pessoas até procuram recuperação, mas quando percebem que precisam se dedicar, que existe um treinamento, que existe um passo a passo, né, que precisa tarefas, precisa fazer essa reprogramação da memória, e pelas expectativas de um piscar de olhos, acabam desistindo. Então, não é dessa forma que as coisas acontecem, mas dentro desse processo mês 100, você tem o benefício de recondicionar sua mente, harmonizar a sua ansiedade de uma forma bem tranquila, de uma forma prazerosa, de uma forma que as pessoas que fazem ficam encantadas de ver como esse processo é maravilhoso, desde que seja feito, ok? Outra coisa, você também tem o benefício de transformar você numa personalidade de sucesso. Através da simplicidade, através da paz interior, através de entender as coisas de uma forma bem simples, de perceber quem você é, o seu ser, perceber de como que você sente, de como que você pensa, de como que você age. E isso envolve o seu caráter, envolve o seu temperamento, e tudo isso é potencializado dentro do método mês 100, né? Então é um treinamento único, exclusivo, você vai encontrar isso em lugar nenhum. Então olha só, você tem esses benefícios de você literalmente transformar sua personalidade numa personalidade de sucesso. Porque eu acredito que todo ser humano nasceu para o sucesso, nasceu para ser feliz, nasceu para viver essa vida abundante. Essa vida é abundante. Desde que nós sentimos gratidão por tudo que nós temos. E uma vez que você sinta gratidão pelas pequenas coisas e você consegue, a partir daí, ver as coisas mais amplas, as coisas maiores, você percebe o quão a vida é maravilhosa. Então, não justifica, muitas vezes, a gente sentir ansiedade, porque a ansiedade vem de ocupar a mente antes do tempo com coisas que 80% não acontecem. Trazendo isso para paz, para o equilíbrio, para segurança, para calma e tranquilidade, você vai perceber que tudo vai se apaziguar e você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. A Kátia aqui está dizendo o seguinte: sim, fui muito mimada pelas primas, pais. E aí fui casar e o casamento foi um terror. Kátia, infelizmente, né? É tão bom ser mimado, bajulado, a gente receber as coisas fácil. A gente entra numa zona de conforto, né, Kátia? E essa zona de conforto é tão bom, mas ela não dura para sempre. E quando um dia a gente se depara com as dificuldades da vida, que a vida não é tão fácil de ser vivida, que a vida realmente chega um momento que a gente precisa se posicionar, encarar a nossa vida de frente, aí sim, aí nós se vimos perdidos, ainda mais se nós conseguimos perpassar a nossa vida por um período longo de facilidade, um período muito longo de zona de conforto, porque toda o mimar, bajular, super proteger incapacita. E chega um momento em que nós temos que enfrentar a nossa vida, nós se sentimos incapazes, Kátia. Aí nós não temos essa força de enfrentar a vida. Aí achamos que nós somos incapazes, quando na verdade nós somos capazes. É apenas aquele longo período da zona de conforto que nos ofuscou, né? Que nos cegou, que fez nós entrar em estado de conforto. E nós, por um período muito longo, não usamos as nossas energias, das nossas possibilidades. E quando chega o momento de enfrentar a vida, achamos tudo muito difícil. Aí é natural sentir ansiedade. É natural. Então, justifica, né, sentir essa ansiedade. Aí precisa fazer essa reprogramação, né, de superação desses estados de conforto, de que a vida não é tão mole assim.
para ninguém, né? Então, quem é pai, quem é mãe, a partir desse momento já tem essa consciência. Peraí, precisamos sim fazer a criança, ajudar as tarefas de casa, organização de casa, fazer um trabalho e já assumir uma tarefa mais cedo, né? Não deixar muitos anos da vida ficar sem fazer nada. E olha só, então a Kátia foi mimada e bajulada, quem sabe apegada a pai e mãe, e agora se apegou aos seus filhos. E todo apego, Kátia, todo apego é sofrimento. Todo apego também causa ansiedade, porque os filhos são do mundo, não são propriedade do pai, da mãe, da avó, né? Que ela agora está apegada aos seus filhos. Os filhos não são propriedade nossa. Os filhos são do mundo. Apenas eles perpassaram por nós para nós dar para eles condições de viver, para nós capacitar, potencializar e valorizar os filhos que Deus emitiu através de nós para eles se tornarem seres humanos em potencial. Então, nós não podemos se apegar aos filhos, porque todo apego é sofrimento. E essa ansiedade, esse sofrimento em relação ao apego, a gente também vai trabalhar dentro do método MECEM, né? Ok, Kátia? Então, todo apego é sofrimento. E todo mimar e bajular incapacita o ser humano de enfrentar a vida, porque a vida precisa ser vivida, cada um precisa assumir a sua vida, ok? Beleza, maravilhoso. Gratidão, Kátia, pela participação. Olha só, outro benefício que você pode ter dentro do método MECEM é de entender o seguinte, que nós temos que buscar a nossa paz interior, e a nossa paz interior perpassa por relações humanas. Precisamos cultivar a amizade, e as amizades, elas não vêm por acaso. Muitas pessoas reclamam, vivem ansiosas, ninguém me dá valor, ninguém convive comigo, ninguém olha para mim, ninguém vem me visitar, e parece que eu não sou querida, não sou amada, parece que eu não tenho valor, e eu não sei o que tem em mim, porque parece que as pessoas não gostam de mim, mas não é assim. Muitas vezes nós ficamos esperando que as pessoas venham até nós. E a amizade não é assim que funciona. A amizade é uma construção, ela não é algo do acaso. A amizade tem que ser construída. Então, dentro do método MECEM, eu ensino como que se constrói a amizade, né? Então, tem todo um passo a passo. Existem, inclusive, regras. Que quem não sabe, existem regras. Até bem interessante isso, existem regras que precisam ser cumpridas para conquistar a amizade. Então, é importante saber e sentir que somos feitos para conviver, não somente para viver. Então, nós temos que ter essa consciência. Muitas vezes as pessoas se recolhem dentro de casa e ficam esperando a vida passar. E a vida vai perdendo o brilho, vai perdendo a cor, vai perdendo a graça. Vai se instalando uma nuvem, né, uma cortina, uma névoa na sua frente e o brilho vai se indo. Então, por natureza humana, nós, como seres humanos, temos uma necessidade psicológica de conviver. E essa convivência somente é sentida em plenitude nos seres humanos. Os outros animais, não. A gente vê os outros animais se apegar a seres humanos. Eles também querem atenção, querem carinho. Muitos animais têm essa necessidade. Mas nós, seres humanos, é um fator primordial. E é o que mais proporciona bem-estar. Uma boa convivência é a amizade. Então, se alguém, porventura, morrer sem ter sentido a experiência da amizade, morreu sem viver uma vida plenamente. Então, é necessário. E dentro do método MECEM, você tem todo esse benefício de aprender a construir a amizade. E pessoas que sabem fazer amizade, elas têm boas relações humanas. E geralmente são pessoas bem-sucedidas na vida. Elas sentem-se perfeitamente à vontade em qualquer ambiente onde elas chegam.
E são sempre bem-vindas em todos os locais, né? As pessoas que sabem fazer amizade. E entender que o ponto mais alto das boas relações humanas é justamente a amizade. Então, tem todo esse benefício dentro do método de aprender a construir as relações humanas e as amizades, ok? E outro benefício que você vai encontrar dentro do método MECEM para eliminar a ansiedade, para aliviar a ansiedade, é o perdão e o auto-perdão. Porque nós foi ensinado por muitos anos que nós devemos perdoar o outro por amor. Mas ninguém nos ensinou que nós temos que perdoar para nós termos paz interior. É muito mais importante nós perdoar para que nós tenhamos paz interior do que perdoar por amor ao próximo. Muitas religiões ensinam que devemos perdoar por amor ao próximo. E jamais dentro das religiões nos ensinaram que nós devemos perdoar, né, para encontrar a nossa paz interior. E isso é um dos fatores que causam muita ansiedade quando nós não temos paz interior. Os sentimentos negativos é resultado, né, da forma como nós pensamos em relação aos acontecimentos, da forma como nós pensamos em relação às outras pessoas, a forma como nós pensamos do que os outros pensam de nós. É uma forma de interpretação. E quando você aceita ou você fica neutra em relação à atitude e comportamento negativo das outras pessoas, isso não perturba seus estados emocionais, isso não te ansia, isso não te causa ansiedade, mas se você dá importância, vai causar ansiedade. Aí você começa o quê? Se sentir rejeitada, se sentir negativa, as suas atitudes vão caindo, você vai sentindo o sentimento de culpa, de vergonha, de negação e tudo mais. Aí você entra em conflito com você mesmo. Então precisa entender isso, né? Ok? Dito tudo isso, a gente poderia aqui falar N de benefícios que esse método traz. Isso aqui é apenas algum dos benefícios. E dessa forma eu encerro minha live de hoje com muita gratidão no coração, gratidão pela participação de cada um de vocês nessa live. Deixa eu ver aqui, a Kátia ainda está dizendo, isso eu consigo, em nome de Jesus. Sim, graças a Deus, né, Kátia, fazer amizade é uma maravilha, graças a Deus que você consegue fazer, porque com amizade já facilita bastante a nossa vivência. Que bom, né, Kátia, que você consegue fazer amizade. Olha só, para encerrar essa live mais uma vez, eu peço a você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, que nós possamos ajudar mais mulheres que querem eliminar seus sintomas de ansiedade em 90 dias e dizer para você que as inscrições, né, do método MECEM estão abertas, ainda dá tempo de você fazer as suas inscrições, participar desse método. Corra lá, que está sendo maravilhoso, que as inscrições estão chegando no limite, e uma vez que a turma fechou, depois não tem mais como abrir nova inscrição. Então, se você tem interesse de participar, né, desse treinamento, aproveite, corra lá antes que as inscrições se esgotam, e ainda tem algumas vagas abertas, tá? Aproveita e vai lá, se inscreve. E na quinta-feira nós vamos fazer mais uma live para ajudar você a tirar as dúvidas, principalmente sobre o método MECEM, que muitas pessoas trazem dúvidas relacionadas a esse método, e você também pode deixar seu comentário aqui embaixo dessa live, registrando a sua dúvida em relação ao método, como aliviar o sintoma de ansiedade em 90 dias, que eu estarei respondendo cada uma delas. Aliás, inclusive, se você registra a sua dúvida aqui, eu usarei a sua dúvida na live de quinta-feira, ok? Então já segue meu perfil, para você não perder nenhuma dica sobre como eliminar a sua ansiedade em 90 dias. Registre suas dúvidas e compartilhe. E eu espero você na nossa próxima live com muita gratidão, paz e luz. E um beijão, até mais. Tchau, tchau.